Esse vídeo será denso e rico em detalhes históricos, baseado em fontes esotéricas, gnósticas, evangelhos apócrifos, tradições orais do Oriente, relatos históricos paralelos como os textos tibetanos, registros egípcios, os manuscritos do Mar Morto. E também tradições orais orientais, ensinamentos persas, tradições essênias e interpretações teosóficas. Um estilo vívido, detalhado e envolvente para uma jornada reveladora. A seguir, começa o primeiro capítulo. A infância oculta e o chamado do silêncio. Na antiga Galileia, um menino caminhava por entre os vinhedos em flor. Era filho de um carpinteiro e de uma mulher de olhos profundos e alma antiga. Mas por trás dos gestos comuns e do semblante sereno, havia nele um silêncio denso, como se cada passo fosse destinado a deixar um registro eterno na humanidade. Era Jesus, com cerca de 10 anos, pouco falava, mas escutava tudo. Era como se o tempo o buscasse, esperando que ele se lembrasse de quem ele realmente era. A aldeia de Nazaré sabia pouco daquele menino. Seus vizinhos o viam ajudar o pai a lixar tábuas, carregar água com a mãe e cuidar das ovelhas. Mas muitos notavam seu olhar perdido entre as nuvens, seu hábito de subir sozinho as colinas, e ali permanecer por horas, imóvel e olhando o pôr do sol, como quem dialoga com forças invisíveis. Desde muito cedo tinha visões. À noite, sonhava com línguas estranhas, torres de cristal, homens de túnicas douradas, águias de olhos humanos e cidades submersas. Maria, sua mãe, observava com o coração inquieto. Ela sabia, sem saber, que aquele filho estava sendo preparado por uma força que ultrapassava sua compreensão. Seus olhos se enchiam de lágrimas silenciosas cada vez que ele sorria e dizia sem nenhum medo: "Mãe, eu vou partir um dia. Meu caminho me chama de longe." Foi então que, no entardecer que o céu tingia de púrpura, um estrangeiro apareceu na vila. Era um homem alto, de pele escura e olhos profundos como a noite. Trazia um cajado e uma bolsa de couro, e seu nome era Youssef, sacerdote egípcio da antiga linhagem de Anca. Dizia ter sido guiado por um sonho em que um menino de olhos celestes despertaria a chama esquecida das escolas do Nilo. Ao ver Jesus, ajoelhou-se e tocou sua fronte. Em voz baixa, pronunciou palavras do idioma dos Neteru, o idioma da antiga ordem de Ísis. O menino, em resposta, falou palavras que ninguém ali compreendeu, e então, Youssef chorou, reconhecendo nele os sinais da encarnação esperada. Depois de 3 noites de oração, Maria entregou seu filho ao sacerdote, como séculos antes outra mãe entregara seu filho ao Egito. E assim começou a longa travessia. Agora vamos conhecer os anos de Jesus no Egito, com riqueza de detalhes sobre cada templo visitado, mestres encontrados, iniciações vividas e segredos recebidos. O Egito das sombras e das estrelas. A caravana avançava pelas dunas com lentidão cerimonial, como se cada passo fosse uma invocação. Jesus tinha apenas 10 anos, mas já caminhava com a firmeza de um ancião. Ao seu lado, Youssef, sacerdote da linhagem de Heliópolis, observava atentamente a serenidade do menino. Durante as noites no deserto, acendia fogueiras e recitava os hinos da criação da luz. O menino ouvia em silêncio, como quem ouve ecos do próprio nascimento. Chegaram primeiro a Pelúsio, antiga fortaleza do Delta, e dali desceram pelo Nilo em direção a Heliópolis, a antiga cidade do Sol. Ali, restavam apenas fragmentos do esplendor passado, mas sob as ruínas havia câmaras secretas, templos subterrâneos e mestres que continuavam a tradição em silêncio. Jesus foi conduzido ao templo da Colina Branca, onde os poucos iniciados, restantes da ordem de Ra, praticavam a ciência da vibração solar. As colunas cobertas de hieróglifos registravam o esplendor do passado. O menino foi instruído a caminhar sobre um piso de pedra que ressoava com cada passo. Era o primeiro teste, alinhar seus movimentos ao ritmo oculto da terra. Em silêncio, ele dançou os passos milenares como quem já os conhecia.
Os mestres se entreolharam, certos de que ele havia atravessado antes aquelas câmaras, em outro corpo, em outro tempo. Nos meses seguintes ele foi introduzido às fórmulas sagradas da energia solar. Aprendeu os nomes secretos das 4 manifestações do Sol. Keper, Ra, Atum, Amon. Também aprendeu como cada uma atuava em um nível do ser humano. Recebeu todo o ensinamento das 3 serpentes que se entrelaçam em torno da espinha, símbolos do despertar da energia divina. Na primavera seguinte, viajou com Youssef até Mênfis, onde os mestres do culto de Ptah estavam o aguardando. Ali, foi conduzido à câmara de Osíris, uma sala retangular cavada no subsolo, onde ficava um sarcófago de basalto negro vazio. Era o local da iniciação da morte simbólica, a travessia interior das trevas da ignorância, até a aurora da sabedoria. Deitado dentro do sarcófago, Jesus foi selado durante 3 dias. Nenhuma luz, nenhum som, apenas a respiração e o pulsar do próprio Espírito. Segundo registros ocultos preservados por místicos do deserto, sua alma foi conduzida pelos corredores invisíveis do Duat, o mundo dos mortos egípcios. Ali viu os tronos dos Neteru, enfrentou espelhos que revelavam suas próprias sombras, atravessou o portal das 42 confissões, e renasceu ao 3º dia com a consciência expandida. Ao emergir, seus olhos tinham mudado. Não eram mais os de um menino. Era como se tivesse se recordado de tudo. Espero sinceramente que estejam gostando dos ensinamentos, e humildemente peço a cada um que se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Esse simples ato de gratidão vai me incentivar cada vez mais a continuar produzindo. Obrigado. Os ritos de Ísis, e a Mãe das Estrelas. Jesus foi então conduzido a Dendera, cidade onde o culto à deusa mãe ainda permanecia vivo entre iniciadas ocultas da linhagem de Ísis. Ali, sob as abóbadas do templo cobertas de estrelas, foi introduzido aos mistérios da matriz cósmica, do útero da criação. As sacerdotisas, mulheres sábias que preservavam o saber da regeneração da alma, reconheceram nele o filho prometido da aliança perdida. Recebeu os ensinamentos das 7 Hathor, os princípios femininos da cura através do som. Em salões com câmaras de ressonância, aprendeu a entoar os cânticos que equilibravam os chakras, os centros energéticos do corpo. Compreendeu que o som não era apenas vibração, mas geometria viva, um portal entre mundos. Ali também aprendeu sobre o papel do feminino divino. Foi instruído nas fases lunares, nos ritmos da natureza, nas danças do corpo que revelam a dança do universo. As sacerdotisas revelaram-lhe o segredo do sangue como portador da memória ancestral, e como o amor verdadeiro é sempre uma força geradora, jamais uma força possessiva. Nas noites em que o céu era claro, subia à plataforma superior do templo e contemplava as estrelas. Ali recebeu seu segundo nome secreto, Sheshirá, aquele que retorna com a luz. Foi ali que pela primeira vez teve a visão do seu destino, o momento em que estenderia os braços diante de uma multidão e entregaria sua própria vida. A alquimia interior de Karnak. De Dendera seguiu para Luxor e depois para Karnak. Um vasto complexo de templos onde o tempo parecia curvar-se em reverência. Em Karnak a iniciação era de outro tipo. Ali não se ensinava com palavras, mas com presença. O silêncio dos pilares, a sombra das colunas, o zumbido dos insetos, o calor do sol refletido nas pedras. Ao seu redor tudo era ensinamento. Ali foi recebido por mestres da linhagem de Thoth, o deus da sabedoria e da escrita sagrada. Com eles, Jesus estudou os símbolos vivos, a ciência da geometria divina, os 7 corpos do homem, e os princípios do Ka, duplo espiritual, e Ba, a alma imortal. Foi introduzido a arte dos hieróglifos vivos, signos, que quando pronunciados corretamente liberavam forças espirituais. Durante rituais à meia-noite, deitava-se sobre lajes de pedra alinhadas com as estrelas. Ali,
Os mestres recitavam fórmulas em voz baixa, enquanto ele viajava pelos reinos da mente superior. Cada iniciação era uma morte simbólica e cada aprendizado, uma expansão. Compreendeu que o corpo é o templo, que a mente é o altar, e que o coração é o portal entre os mundos. Em uma das últimas iniciações no Egito, ele recebeu a chave de Horus, um símbolo em forma de cruz ansata que deveria ser ativado com sua própria energia. Quando tocou o centro do símbolo com as mãos, uma luz o percorreu dos pés à cabeça. O mestre de Karnak, homem idoso de túnica dourada, sorriu e disse: agora você carrega o selo das eras. Quando chegar sua hora, sua palavra abrirá os corações adormecidos. A partida e o mar vermelho. Na madrugada em que a lua se ocultou completamente, Jesus e Youssef partiram de Mênfis. As carroças deslizaram pelo deserto em silêncio, enquanto as estrelas cadentes riscavam o firmamento. Seguiram até a costa do Mar Vermelho, onde embarcaram em um pequeno barco de papiro coberto por velas de linho branco. Jesus observava o horizonte como se visse algo além do azul profundo. Durante a travessia de 7 dias, permaneceu em jejum absoluto, absorvendo o sal e o sopro das ondas como se fossem o próprio alimento. Aprendeu com os navegantes a linguagem do vento e dos cetáceos que surgiam ao largo do caminho. Quando a embarcação aportou em um dos portos do Golfo de Acabá, Jesus já carregava em si a primeira semente do que viria a ser o selo da iniciação marítima. O primeiro encontro com Baruch. Ao desembarcar em Baruch, na costa noroeste da Índia, Jesus sentiu no ar o perfume das especiarias e o eco distante dos sinos dos guiads. A caravana que o acolheu era formada por mercadores judeus, persas e árabes, que seguiam para o interior do subcontinente. Durante o trajeto para a planície de Gujarat, Jesus conversava com cada um em sua própria língua, algo que impressionava profundamente seus companheiros. Em Baruch, apresentou-se a um pequeno grupo de Brahmanes, os guardiões dos Vedas. Seu mestre inicial foi Bhaskaracharya, um homem de 70 anos, cuja barba branca dominava o peito e cujos olhos irradiavam compaixão. Bhaskaracharya e seus alunos ensinaram Jesus a pronúncia correta dos mantras védicos, e revelaram os 6 padmas dos koshas, os casulos espirituais que envolvem o ser humano. Jesus meditou à beira do rio Narmada. Imerso até o ombro na água fresca, ele seguiu repetindo o Gayatri Mantra, até que sua voz se fundisse a um murmúrio sagrado. Bhaskaracharya observava-o em silêncio, certo de que aquele jovem era mais que um discípulo, era o próprio Rishi, aguardado pelas eras. Ascensão ao Himalaia e a iniciação com o Govinda. Aos 14 anos e meio, Jesus acompanhou um pequeno grupo de peregrinos rumo ao Himalaia. A jornada atravessou planícies e colinas, florestas de pinheiros e vales, onde o ar rarefeito antecipava o encontro com a altitude dos deuses. No vilarejo de Gangotri, recebeu vestes simples de lã e aprendeu a suportar o frio cortante das noites na montanha. No sopé do Kailash, foi apresentado a Govinda, o Rishi, de túnica ocre que dizia ter visto Jesus em visões de Nagaloka, a terra dos Nagas encantados. Govinda ensinou-lhe o despertar da Kundalini. No sítio da serpente, ereto entre 2 rochas, Jesus praticou pranayama, e meditou por horas até sentir pela primeira vez o fogo interior subir lentamente pela espinha. Essa experiência durou 3 ciclos lunares. Sempre ao amanhecer, acompanhava Govinda até a margem de um lago gelado onde realizava o ritual da imersão. Permanecia submerso no lago por minutos que pareciam horas, purificando o corpo e a mente. Ao sair tremia não de frio, mas de euforia, e cada célula vibrava em ressonância com sua alma. Novamente, espero sinceramente que estejam gostando dos ensinamentos, e humildemente peço a cada um que se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Esse simples ato de gratidão vai me incentivar cada vez mais a continuar produzindo. Obrigado. Os sussurros dos sutras e a torre do vazio. Depois de completar esse ciclo de iniciações,
Jesus dirigiu-se a Bodh-Gaya, onde se assentou meditando sob uma figueira sagrada por 7 noites e 7 dias. Os mestres budistas Mahayana que o cercavam, recitavam o Sutra do Coração, descrevendo a vacuidade sunyata como o alicerce de todas as coisas. Jesus compreendeu que forma e vazio eram aspectos inseparáveis da totalidade. Guiado por um lama tibetano que chegara a Bodh-Gaya em peregrinação, Jesus viajou até Lhasa. Lá, no mosteiro de Shakpuri, teve acesso ao livro tibetano dos mortos, o Bardo Todou. Aprendeu a guiar consciências através dos estados pós-morte, a ler as ondas de energia do prana, a cultivar o tumo, o fogo interior, que gera calor no corpo mesmo em temperaturas geladas. Em uma câmara subterrânea, praticou silêncio absoluto durante 9 dias e 9 noites. Durante esse período, enfrentou as manifestações internas de medo, desejo e ignorância. Conquistou-as não pela força, mas pela luz que irradiava do seu coração, segundo os mestres daquele local. Ao final, emergiu com o corpo sereno, os olhos bordados de paz infinita. Os mistérios zoroástricos em Ecbatana. Na volta do Tibete para o ocidente, Jesus percorreu a antiga rota da seda até chegar a Ecbatana, capital persa dos grandes reinos de outrora. Ali, disfarçado de asceta, foi acolhido pelos magi, herdeiros dos ensinamentos de Zaratustra. Entrou no templo do fogo eterno, onde o altar ardia em um caldeirão de bronze, iluminando as faces dos iniciados em tonalidades de ouro. Os magis ensinaram-lhe o conceito da Asha, verdade divina, e o papel da Druga, mal e mentira. Introduziram-no ao Avesta, revelando versículos que falavam de um Salvador que caminharia entre os homens. Jesus aprendeu a ler o céu persa, a interpretar a marcha dos astros como um mapa da alma da humanidade. Em uma noite de equinócio, participou do rito da infiltratio, mergulhou em um lago de água salgada até o pescoço, enquanto os magos recitavam em Avestico os Gatas. A experiência trouxe-lhe visões dos ciclos de criação e destruição do mundo, e a importância do sacrifício livre para manter o equilíbrio universal. O retorno à Síria e os segredos caldeus. Aos 19 anos, Jesus atravessou o deserto da Síria até Damasco, onde entrou em contato com os herdeiros dos caldeus. Os sábios daquela escola, com sua astrologia ancestral, mostraram-lhe os nomes secretos dos planetas e suas relações com as energias humanas. A cada noite, realizava rituais de abertura dos 7 portões astrológicos, alinhando seu corpo sutil às correntes cósmicas. Aprendeu com eles o uso dos sigilos celestes, pequenos círculos gravados em cera, que, quando ativados pelo sopro e pela intenção, liberavam forças de cura, proteção e iluminação. Testou essas técnicas em si mesmo, confrontando dores antigas e traumas de vidas passadas que emergiam como sombras a serem transmutadas. O encontro com os essênios no Mar Morto. Finalmente, Jesus alcançou as margens do Mar Morto e ali encontrou a comunidade essênia. Os monges de Qumran viviam em caráter comunitário rigoroso, orações diárias, jejuns periódicos, estudos de manuscritos revelados pelo Anjo da Luz, e práticas de cura com ervas silvestres. Foi admitido aos seus círculos internos como Issa Ben Youssef, o peregrino que trazia o sopro de terras distantes. Entre os pergaminhos do deserto, teve contato com o rolo da guerra dos filhos da luz e dos filhos das trevas, que descrevia o conflito interior entre o humano inferior e o humano superior. Assim, compreendeu que sua missão envolvia não apenas o amor, mas também a confrontação consciente das sombras. Participou do rito da purificação na cisterna de pedra, onde permaneceu em imersão por 3 horas, proferindo salmos ancestrais de libertação. Foi iniciado no círculo interno dos 12, os essênios mais elevados, e ali selou sua aliança com o Beloved Community, a comunidade universal que viria depois a chamar de Reino de Deus. A preparação final no deserto. Em seguida, retirou-se para o deserto da Judeia, onde passou 40 dias em solitária contemplação. Viveu apenas de orações silenciosas,
de porções mínimas de água e do calor que emanava de sua própria luz interna. Durante esses dias, enfrentou as tentações não em forma de demônios visíveis, mas como seduções da mente, o poder, a glória, o orgulho do ego. Cada imagem mental que surgia era desfeita pela lembrança do eu maior, que habitava sua alma. Quando emergiu do deserto, tinha 30 anos completos. Seu corpo estava fino, mas os músculos tonificados pela disciplina, sua pele, bronzeada pelas areias, seu olhar, imenso como o céu. Trazia consigo 5 selos sagrados, o selo solar do Egito, o mantra védico da Índia, o vazio tibetano, a chama persa e a fraternidade essênia. Epílogo: o despertar do Cristo cósmico. Aos 30 anos, Jesus retornou a Galiléia. Era agora um homem simples em aparência, mas cujos olhos podiam fazer reis tremerem e anjos se ajoelharem. Ninguém sabia de onde vinha realmente. Havia rumores, sussurros e lendas. Mas ele mesmo nada dizia sobre seus anos de ausência. Caminhava entre pescadores e crianças, mas carregava nos ombros os segredos do Egito, da Índia, do Tibete, da Caldeia e da antiga aliança dos essênios. Seu verbo era puro poder. Quando dizia levanta-te, era como se a ordem viesse do próprio núcleo do universo. Quando tocava um doente, era como se todas as forças do cosmos se alinhassem para restaurar a vida. Seus ensinamentos não vinham da erudição, mas da vivência direta nos templos invisíveis da terra e da alma. Jesus havia se tornado o elo entre o céu e a terra. A ponte entre o passado e o futuro. A memória viva da luz perdida, reencarnada no corpo de um homem. Um iniciado de todos os tempos, uma chama entre os homens. Um espelho onde o próprio Deus contemplava sua imagem feita carne. E assim, ao iniciar sua vida pública, Jesus não era apenas o Filho de Deus, era o Filho do silêncio, o Filho da luz, o Filho de todos os povos. O mundo jamais soube oficialmente de sua longa jornada pelos segredos do Nilo, pelas montanhas do Himalaia, pelas chamas eternas da Pérsia e pelos pergaminhos do deserto. Mas seu olhar, ao tocar cada alma, carregava a lembrança de todos esses caminhos. Ele era o peregrino de todos os mundos, e em seus passos, o mistério da luz se tornou ensinamento vivo. Mas sua presença, mesmo oculta, havia marcado templos, despertado monges e transformado o destino da terra para sempre. A você que chegou até aqui, só tenho a agradecer a sua presença e companhia nessa jornada. Que todas as energias positivas do universo estejam em você. Obrigado.